Acabou de sair uma fala que pode virar o jogo da revisão da vida toda e reacender a esperança de quem já tem processo em andamento, com chance real de preservar atrasados. Em meio a idas e vindas no Supremo e a uma dança das cadeiras que mexeu na composição da corte, uma frase pública trouxe uma regra simples e poderosa: quando a jurisprudência muda, o passado se preserva. Se esse princípio vale no topo do judiciário, o impacto pode alcançar diretamente milhares de aposentados. Se mudança de entendimento só vale daqui para frente, o que acontece com as mais de 100 mil ações já em curso? Sentenças favoráveis podem ser mantidas? Dá para reabrir casos que viraram improcedência? E como entra nessa história a revisão do direito adquirido, que independe do STF? Antes de mais nada, vamos entender o cenário. O assunto é a revisão da vida toda, um direito que já tinha sido reconhecido pelo Supremo, mas que acabou virando alvo de muita disputa depois da mudança na composição da Corte. E foi justamente nesse contexto que Barroso deu uma declaração importantíssima. Ele disse o seguinte: quando a jurisprudência muda, ela vale daqui para frente. Não se volta atrás para prejudicar decisões que já foram tomadas. Percebeu o peso dessa frase? Isso significa que se a regra é preservar o passado e aplicar mudanças só daqui em diante, a mesma lógica pode e deve valer para os processos da revisão da vida toda. Agora, vamos analisar juntos o que essa fala realmente implica para os aposentados. Quando o ministro Barroso afirma que mudança de jurisprudência só vale daqui para frente, isso abre uma porta enorme para os aposentados. Por quê? Porque significa que as mais de 100 mil ações que já estavam em andamento não poderiam ser prejudicadas. Ou seja, se o Supremo já havia formado um entendimento favorável à revisão da vida toda, esse direito precisa ser preservado. Não dá para simplesmente apagar tudo e fingir que nunca existiu. E aqui entra um ponto muito importante. Barroso usou essa lógica para falar de outro tema, o foro privilegiado. Mas se essa é a regra para lá, também precisa ser a regra aqui. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. Como se diz popularmente, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Agora repare como isso mexe diretamente com o seu direito. Se o STF reconheceu que mudança de entendimento vale só para frente, então você que já entrou com o pedido da revisão da vida toda, tem um argumento fortíssimo a seu favor. Em sua fala, Barroso tentou justificar a mudança de entendimento no Supremo como se fosse um acidente de composição. Ele disse que, como um ministro saiu e outro entrou, naturalmente houve mudança de votos. Mas vamos falar a verdade, isso não foi acidente nenhum. A revisão da vida toda foi sendo adiada, marcada e desmarcada várias vezes, justamente até a entrada de novos ministros alinhados ao governo. Ou seja, não foi algo inesperado, foi uma estratégia pensada. E classificar isso como acidente é, no mínimo, desrespeitoso com o voto de quem já havia se posicionado a favor dos aposentados, como o ministro Ricardo Lewandowski. O que aconteceu foi uma manobra clara e não um detalhe de sorte ou azar. Por isso, mais do que nunca, a frase de Barroso precisa ser cobrada. Se mudança de jurisprudência vale apenas para frente, então o STF tem que aplicar essa lógica também na revisão da vida toda. É questão de coerência e de justiça. E o que tudo isso representa na prática para você que está aguardando a revisão da vida toda? Se a regra é que mudança de jurisprudência só vale daqui para frente, os processos que já estavam correndo precisam ser respeitados. Isso significa que sentenças e decisões que aplicaram a tese da revisão da vida toda não podem simplesmente ser anuladas. Agora, um alerta importante. Muitos aposentados já me escreveram contando que, ao consultar seus processos, encontraram decisões de improcedência depois que a suspensão foi levantada. Em alguns casos, até com trânsito em julgado. Se esse for o seu caso, não significa que está tudo perdido. Existe a possibilidade de entrar com uma ação rescisória, que é um caminho para tentar reverter essa decisão. Não é simples e exige estratégia,
mas pode ser uma saída para quem foi prejudicado. O mais importante é você não ficar parado. Consulte o andamento do seu processo. Veja se houve alguma decisão recente e, se tiver dúvidas, busque orientação. O direito precisa ser defendido, principalmente agora, que até a fala do presidente do STF reforça esse argumento. Mesmo com toda a expectativa em torno da revisão da vida toda, existe outro caminho que muitos aposentados acabam esquecendo: a revisão do direito adquirido. E por que isso é relevante? Porque esse tipo de revisão não depende de decisão do STF. Basta que você tenha se aposentado há menos de 10 anos. Nesse caso, é possível revisar o cálculo do benefício com base nas regras que estavam em vigor no momento em que você já tinha direito de se aposentar. Pode ser que o reajuste seja pequeno, mas muitas vezes ele vem acompanhado de valores atrasados. E acredite, já vi casos que passaram de R$ 40 mil só com esse tipo de revisão. Claro que nem todos os aposentados terão esse direito, mas se você desconfia, vale a pena consultar. Afinal, qualquer aumento no benefício é uma conquista, ainda mais em tempos em que cada real faz diferença. Portanto, se você se aposentou há menos de 10 anos, não deixe de verificar essa possibilidade. Pode ser uma oportunidade de recuperar valores que estão parados no seu histórico. Vamos voltar ao ponto mais importante: a fala de Barroso no dia 10 de junho de 2024. Ele disse com todas as letras que mudança de jurisprudência vale daqui para frente e não pode prejudicar o que já passou. E é exatamente isso que precisamos cobrar no julgamento da revisão da vida toda. Se essa regra é aplicada em outros temas, como no foro privilegiado, ela também precisa valer para os aposentados. Não pode existir dois pesos e duas medidas. Na prática, o que isso significa? Que as mais de 100 mil ações em andamento precisam ser preservadas. O próprio STF já havia reconhecido o direito, e muitos juízes deram sentenças favoráveis com base nesse entendimento. Não dá para jogar tudo no lixo e chamar isso de acidente de composição. Portanto, no próximo julgamento, essa fala precisa estar na ponta da língua dos advogados, dos ministros e de todos que defendem os aposentados. Se a jurisprudência só muda para frente, a revisão da vida toda já tem que ser considerada um direito adquirido. E agora eu quero ouvir você. O que achou dessa fala do Barroso? Você acredita que ele acabou entregando, sem perceber, uma vitória para os aposentados? Ou acha que foi só um deslize, uma frase solta? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Isso é muito importante para que a nossa comunidade continue firme e unida. Não esqueça também de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo com outros aposentados que precisam estar por dentro da revisão da vida toda. Quanto mais gente informada, mais força teremos para cobrar uma decisão justa. E como sempre, reforço: meu compromisso aqui é o mesmo desde o começo. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixei de acreditar que vamos conquistar essa vitória. A revisão da vida toda não é só uma questão jurídica. É uma questão de respeito e de justiça com quem trabalhou a vida inteira. Então vamos juntos, porque eu tenho certeza de que no final os aposentados vão vencer essa luta. Um abraço forte e até o próximo vídeo.